Franca respira basquete. A cidade que tem uma relação de amor com o esporte que um professor apresentou a ela no início do século passado, abriga o clube que mais conquistou títulos no Brasil. Hoje eu vou falar sobre as raízes do basquetebol em Franca e as origens do poderoso Franca Basquetebol Clube. Oi, bem-vindos! Eu sou o Keké. Em que posso ajudar? E aí, como é que vocês estão? Beleza? Hoje é dia 21 de outubro de 2021. Ontem teve a final do Campeonato Paulista, o terceiro jogo entre Franca Basquete e o time do São Paulo, lá no ginásio do Morumbi, em São Paulo. Deu São Paulo, parabéns ao São Paulo. Só que o canal é meu e eu vou falar sobre as origens do Franca Basquete, o maior papa-títulos do basquete nacional. Antes de começar, já faz o combo aí. Deixa um like nesse vídeo que tá top. Se inscreve no canal, chacoalha o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e depois que você assistir, compartilhe nas suas redes sociais para a gente alcançar mais pessoas, beleza? Então toma história! A cidade de Franca é conhecida como a capital nacional do basquete masculino. E na história do basquete brasileiro, o clube da cidade é o que mais acumula títulos. Mas essa história de amor entre a cidade de Franca e o basquete não é de hoje não. Se inicia lá no comecinho do século XX. Davi Carneiro Eubank, aquele mesmo que dá nome à escola sede, foi o primeiro técnico de basquete de Franca em 1917. O curioso é que ele não era professor de educação física. O Davi Carneiro Eubank era professor de matemática, mas ele era fisiculturista e gostava de esportes. Parou no basquete por acaso e se tornou o primeiro técnico do time da cidade. Davi fundou em 1913 o Clube Atlético Franca, que acabou fechado em 1918, mas ele não desistiu de empreender pelo esporte e fundou a Associação Atlética Francana. No final da década de 20, a prática do basquetebol é incentivada nas aulas de educação física na Escola Francana de Cultura Física, com o intuito de formar uma mocidade forte e útil à sociedade, seguindo o lema em latim Mens sano in corpore sano, mente sã in corpo são. Mas o fogo da paixão da cidade pelo basquete só foi aceso no início da década de 1930, quando foi fundada a Liga Francana de Bola ao Cesto, por Alfredo Henrique Costa, que foi proprietário do jornal Comércio da Franca, e José Cirino Goulart, que era jornalista e dramaturgo, e dá nome ao Teatro Municipal de Franca. Em 1931, teve o primeiro campeonato de basquete da cidade, vencido pelo Clube Atlético Rio Branco. Por iniciativa do cronista esportivo Horácio Baby Barioni, em 1936 houve a primeira edição dos Jogos Abertos do Interior. O torneio de basquete contou com a participação dos times de Franca, Olímpia, Monte Alto e Uberlândia. Franca ficou com o terceiro lugar. Não era a melhor classificação para um campeonato com 4 equipes, mas a partir daí o esporte ganhou prestígio na cidade. Em 1943, o professor Arthur Eubank, filho do professor Davi Carneiro Eubank, foi quem incentivou a prática do basquete na Escola Ginásio Estadual de Franca, hoje o EETC, Escola Estadual Torquato Caleiro. Em um projeto liderado pelo professor de Educação Física Pedro Morila Fuentes, o Pedroca, foi fundado em 1953 o Clube dos Bagres. De 1953 até 1981, sob o comando de Pedroca, o Clube Francano surgiu para o basquetebol nacional. Começou desbancando o 15 de Piracicaba, pentacampeão do interior, e faturando o Campeonato Paulista do Interior por 7 anos consecutivos, de 1962 a 1968. O time emergiu a partir daí no cenário estadual. O Clube dos Bagres foi vice-campeão paulista em 64, perdendo a final para o Corinthians, e em 70 e 71 foi vice, perdendo na final para o Sírio. Nessa ocasião, coloca pela primeira vez um francano na seleção brasileira, o armador Hélio Rubens. Mas antes de ser campeão estadual, o Clube dos Bagres deu um salto ainda maior. Foi campeão da Taça Brasil em 1971, alcançando o topo do basquete nacional. Na campanha, vitória por 88-56 sobre o Arapongas, 86-51 sobre o Minas Tênis e no jogo decisivo, vitória sobre o Clube Sírio por 75-62. Apesar do sucesso, em 1971, o Clube dos Bagres, por problemas políticos, foi fechado e obrigou o basquete de Franca a passar por uma grande reformulação. O time de basquete profissional passou então a ser patrocinado pela indústria de calçados Emanuel, com a equipe passando a se chamar Emanuel Franca Esporte Clube.
Em 74, com a falência dos calçados Emanuel, a equipe passa a ser patrocinada pela indústria Amazonas de produtos para calçados, tornando-se o Esporte Clube Amazonas Franca. Mas os problemas não tardaram em ressurgir. Em 76, o Amazonas cortou seu patrocínio, alegando incompatibilidades político-administrativas com a direção do clube, encerrando assim o seu apoio. Franca venceu o Campeonato Paulista do Interior em 71, 72, 75, 76 e 77, tornando-se o maior vencedor do torneio, que teve 28 edições entre 47 e 77, sendo campeã de 12 delas. Franca já não era mais só uma força do interior, já era uma força do basquete estadual e, por consequência, do basquete nacional. Daí pra frente, os francanos emendaram uma sensacional sequência de títulos. Foram campeões paulista pela primeira vez em 73, superando o Trianon na final. Depois, perderam a final de 74 para o Palmeiras, mas a seguir foram tricampeões paulista em 75, 76 e 77, vencendo o Palmeiras na final dos 2 primeiros anos e o Sírio na conquista do tri. Entre 73 e 79, foram 7 finais consecutivas de Campeonato Paulista, com o time de Franca papando 4 canecos. O Franca foi bicampeão da Taça Brasil em 74 e 75 e foi tricampeão do Sul-Americano de Clubes em 74, 75 e 76. Em 76, o time foi vice-campeão mundial de clubes, na Itália, perdendo na final para o time local, o Canto. Depois de uma nova crise, em 77 o basquete de Franca teve que se apoiar no futebol. A Associação Atlética Francana havia sido campeã da segunda divisão do Campeonato Paulista de Futebol em 77, o que garantiu o acesso para disputar a primeira divisão do estadual em 78. A Francana passa a abrigar o time de basquete da cidade, que defendeu as suas cores de 77 a 84, quando novas divergências políticas levaram à separação do basquete do resto do clube e à criação da Associação Francana de Basquetebol. Sob esse nome, a Francana jogou de 84 a 88. A nova reestruturação deu resultado e o time voltou a se destacar. Foi campeão da Taça Brasil e ganhou o Sul-Americano de Clubes pela 4ª vez em sua história em 1980. E em 1981 jogou o Mundial de Clubes em Sarajevo, na Iugoslávia, no qual Franca voltou a ficar com o vice-campeonato mundial, perdendo o título para o Maccabi Tel Aviv de Israel. Aquela foi a despedida de Pedroca como treinador por conta de problemas de saúde que o afastaram das quadras. Pedroca cedeu seu posto para Hélio Rubens Garcia, que logo passou da posição de jogador e líder em quadra para de treinador. No ano seguinte, em 1982, a Francana voltou a disputar o Mundial de Clubes, jogado dessa vez no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Num jogo histórico para o clube, venceu o Maccabi Tel Aviv, campeão mundial do ano anterior. Franca chegou à fase de classificação para as finais, mas daí não passou. Na final, o Real Madrid bateu o clube sírio e levou o caneco do torneio. Em 1988, uma nova estrutura foi formada. A fábrica de calçados Ravelli adotou o time, que passou a se chamar Ravelli Franca Basquetebol. O projeto fez o time retomar o caminho dos títulos. Sem vencer o Paulista desde 77, foi na parceria com a Ravelli que o time voltou a ser campeão, vencendo o Campeonato Paulista em 88, 90 e 92. Foi bicampeão das 2 primeiras edições da Liga Nacional de Basquete em 90 e 91. Foi também bicampeão do Sul-Americano de Clubes, atingindo 6 títulos, tornando-se o segundo maior vencedor da história do torneio, que foi disputado entre 1954 e 2008. Só o Sírio, com 8 conquistas, venceu mais que o Franca. Em 91, é criado o Franca Basquetebol Clube, um clube independente usando nomes fantasia de acordo com os contratos de patrocínio obtidos desde a sua fundação. All-Star Franca em 92, Sabesp Franca em 93, Cosesp Franca em 94, Cougar Franca em 95 e 96, Marathon Franca de 97 a 2000, Unimed Franca de 2000 a 2001, Franca Petrocristal Ferracini de 2004 a 2005, Unimed Franca de 2005 a 2008, Vivo Franca de 2008 a 2014, Magazine Luiza Franca de 2016 a 2017 e SESI Franca Magazine Luiza de 2017 até os dias atuais. Foi de novo campeão da Liga Nacional de Basquete em 1993. Em 1992, a Ravelli entrou em conflito com o departamento de basquete e a parceria foi rompida. Cansado dessas tretinhas, um grupo de jogadores fundou um novo clube na cidade, era o Dharma Yara. Isso dividiu a torcida do basquete francano. Essa rivalidade se manteve até 96, quando o patrocinador Dharma deixou a equipe do Yara e esta se transferiu para a cidade de Ribeirão Preto, formando o núcleo que montou a equipe do Coque Ribeirão.
Entre 93 e 95 foram 2 representantes na Liga Nacional. Franca tinha 2 dos melhores times do Brasil naquela temporada. O Franca Basquetebol foi campeão paulista em 97, em 2000 e bicampeão em 2006 e 2007. O auge foi o tricampeonato brasileiro de 97, 98 e 99. Para ser campeão em 97, o time venceu o Mogi por 3-2 na semifinal. Depois, na final, um dramático 3-2 sobre o Corinthians de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul. A derrota no terceiro jogo deixou o time gaúcho com 2-1 na série. Os 2 últimos jogos em Franca foram decididos nos segundos finais, 103-102 e 76-73. No bicampeonato, vitória por 3-1 sobre o Vasco na semifinal e 3-2 sobre o Coque Ribeirão, depois de estar sendo derrotado por 2-0 na série. O tricampeonato em 99 teve um gostinho especial, porque no final da temporada de 98, o Vasco desmontou a estrutura do time, levando o Rogério, o Vargas e o Demetrios. O time de Franca, ainda comandado por Hélio Rubens, tinha experiência de Chuí e os jovens Valtinho, Elinho, Márcio e Sandro Varejão. A conquista sobre os comandados pelo porto-riquenho Flor Meléndez teve um gosto especial. Vitória por 3-2 na série, com o título sendo conquistado no Maracanãzinho lotado e um heróico 86-80. Depois do trio, o Vasco terminou de desmontar o time francano, levando o Elinho, o Hélio Rubens e o Sandro Varejão. Hélio Rubens deixava a Franca pela primeira vez em sua carreira. Era o treinador do time desde 82. No Vasco, o time de francanos foi bicampeão brasileiro e bicampeão sul-americano em 2000 e 2001. Foram poucos os treinadores que Franca teve em décadas de basquete profissional. Pedro Fuentes, o Pedroca, que dá nome ao ginásio Pedrocão, treinou a equipe de 58 a 81, sendo substituído por Hélio Rubens, técnico do time de 81 a 2000. Na sequência, os treinadores foram Daniel Watf, de 2000 a 2004, Marco Aurélio Pegolo, o Chuí, de 2004 a 2005, e então Hélio Rubens voltou para ser o técnico, de 2005 a 2012. Depois dele, Lula Ferreira assumiu o projeto, de 2012 a 2016, sendo substituído por Hélio Rubens Filho, o Elinho. E foi com Elinho como treinador que o time de Franca redescobriu o caminho dos títulos e interrompeu um jejum de 10 anos sem caneco. Franca voltou à final do Campeonato Paulista em 2017, mas acabou derrotado pelo Paulistano. Em 2018, fez a final novamente contra o Paulistano, mas dessa vez levou a série. O degrau seguinte seria ser campeão brasileiro, um jejum mais longo ainda, desde 99, mas Franca, como no passado, deu um salto ainda maior. O time de Franca chegou à final da Liga Sul-Americana contra o Instituto de Córdoba, na Argentina. Franca havia vencido 6 vezes o Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões, em 74, 75, 77, 80, 90 e 91, mas nunca havia conquistado a Liga Sul-Americana, torneio disputado desde 1996. Havia chegado 2 vezes à final, perdido em 98 para o Atenas de Córdoba e em 2007 para o Libertad. Em 2018 foi o campeão, conquistava a América do Sul. O Franca Basquetebol Clube revivia seus tempos de glória e dava continuidade à sua magnífica história nas quadras. E só para constar aqui em números, o time de Franca tem 63 títulos, fora os 2 vice-campeonatos mundiais de clubes. Top essa história de uma cidade apaixonada pelo basquete, né? Eu posso contar a história do seu time do coração. Pode ser do vôlei, do basquete, do futebol, do badminton, não importa, mas para isso você tem que deixar a sua sugestão lá no Instagram. Você já segue a gente lá no Instagram, né? Não? Como assim? A gente tá pertinho de chegar a 1 milhão de seguidores e você tá fazendo falta. Eu vou confessar a vocês, eu minto. Segue a gente lá e já deixa uma sugestão. Quem sabe ela não vira um vídeo aqui no canal, hein? E dá um rolezinho lá no nosso canal. Aproveita, vê esse vídeo aqui, ó, onde a gente fala sobre as origens do futebol. E não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para a gente alcançar mais pessoas. Hoje eu te ajudei a conhecer um pouco mais sobre o Papa Títulos do basquete brasileiro, o Franca Basquetebol Clube. E uma próxima, em que posso ajudar? Tchau!